Bom dia, queridos casais. Bom dia, você que é marido. Bom dia, você que é esposa. Cultivando o amor. O amor não se trata de um sentimento aleatório ou algo que simplesmente surge por ele e por ele mesmo se fortifica. Não. O amor, ele surge nessa questão de casal, às vezes de forma inesperada, mas ele precisa de preservação. Ele precisa de cultivo, caso contrário, murcha e morre, como uma planta que precisa de cuidado. Durante essas manhãs estaremos trazendo devocionais com base no livro de Judith Jaime Kemp, com o título Devocionais para Casais, Reflexão para uma Vida a Dois. E eu gostaria que hoje você ouvisse o que a palavra de Deus diz em Provérbios capítulo 3, versículos 5 a 8. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Isso é, não te apoie no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábios aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Olha, às vezes, quando nós olhamos para trás, quando pensamos no primeiro dia do nosso casamento, o tempo voou. As experiências passadas podem até nos trazer dúvidas se vale a pena se esforçar pelo lar, pela família. Só que isso não é verdade. Deus pode usar você e sua família para serem luz em meio a um mundo de escuridão e decaído. Tenho pensado muito nisso e gostaria de compartilhar alguns conceitos que poderão contribuir para o alcance desse alvo. O primeiro é arrependimento e retorno à sensatez. Para isso, é necessário que haja uma renovação espiritual individual, isso é, cada cônjuge deve estar preocupado com o seu crescimento e sua renovação e seu desenvolvimento espiritual sem contar com o outro. É uma preocupação sua de você dar o seu melhor para a glória de Deus. Um arrependimento pessoal que admite e declara guerra ao orgulho, ao egoísmo, à autossuficiência e à irresponsabilidade. Este é o pontapé inicial. Se você procurar combater esses pecados, seu casamento, sua família, seu lar será melhor. Segunda dica, o sagrado compromisso do casamento. A palavra de Deus estabeleceu o casamento como uma aliança sagrada a três: marido, esposa e Deus. E isto para a vida toda. Gênesis capítulo 2, verso 24. O até que a morte nos separe implica uma promessa de cuidar, amar e manter-se fiel ao cônjuge durante toda a vida. Se como família, se como casal, quisermos impactar nossa geração e deixar marcas e exemplos para a próxima geração, devemos firmar nossos propósitos para esse tipo de compromisso vitalício. Terceira dica, a santidade dos papéis estabelecidos por Deus. O movimento feminista tem feito muitas reivindicações sociais e elas são válidas. Muitas delas são válidas, mas entre elas também há as que são perniciosas, prejudiciais e diabólicas quando se tratam daquilo que Deus ordenou na sua palavra. Principalmente, irmãos, quando nós estamos falando da grande confusão no que diz respeito ao papel de esposa-mãe e do marido-pai, falando daqueles que são crentes principalmente. Muitos homens cristãos têm falhado em liderar o seu lar em amor e em serviço às suas esposas e ao seu lar. Isso mesmo. O homem é chamado para liderar, mas para liderar em amor e liderar como servo a sua esposa. O homem quer liderar, mas como um tirano, como um soberano,
como aquele a quem todos da casa têm que lhe servir. E ai daquele que não servir, e ai daquela que não fizer o seu gosto, pois esse é o marido carnal. O marido que ama a Deus e que vive a exemplo de Cristo Jesus se doa pela sua esposa. Também, muitas mulheres cristãs têm falhado em dar apoio amoroso ao seu esposo, encorajamento a ele e respeito àquele que é seu marido. E também têm falhado em criar os filhos nos caminhos do Senhor, principalmente lembrando para aquelas que estão no lar e para aquelas que estão trabalhando que o ministério primordial dado à mulher é ser esposa e ser mãe. Muitas mulheres têm tratado com total desrespeito o seu marido, às vezes na forma que lida com as palavras, como responde para ele, às vezes na frente de pessoas ou na frente dos filhos. Isso é muito ruim. Por essa razão, homem e mulher devem assumir o compromisso da santidade dos papéis estabelecidos por Deus, a qual ele restaura através da salvação. Por último, herança espiritual para a próxima geração. A palavra de Deus ensina que um dos propósitos de Deus para a família é perpetuar a herança espiritual. A maior herança que se pode deixar a um filho ou a uma filha não são as riquezas, ou uma vasta cultura, ou uma carreira bem-sucedida, mas sim a orientação que poderá transformá-lo em um receptáculo da graça de Deus. Transformá-lo em um arauto, isso é, um proclamador da graça, da misericórdia que vem de Deus. Nossa próxima geração, nossos filhos, devem ser servos autênticos de Deus, servos que veem em nós e eles procuram viver para a glória de Deus, antes de tudo, para o louvor e glória do seu nome. É incrível como famílias têm educado, se não verbalmente, mas com suas atitudes, a filhos a pensarem apenas em si e não na glória de Deus como a missão principal da família. Eu queria que você pensasse nisso. Que tal investir na sua família para que Deus assuma o trono do seu lar? Que tal que Ele reine nos seus relacionamentos por toda a vida que Deus der para vocês? Pense nisso. Deus quer lares que vivem e são para a sua glória. Que Deus os abençoe.